Talvez você não saiba ou esqueça, mas esse rapaz tem 17 anos. É um adolescente, viveu no sagrado estádio de Wembley uma experiência única, fez o gol da vitória de uma seleção brasileira e depois de tempos conseguiu justificar a fama que os títulos criaram. Hendrick é um jovem do povo preto que já viveu as dificuldades comuns a quem do povo preto é. Seu pai era faxineiro e a família sabe o peso, a dor, os traumas que o crime de racismo provoca. Em breve estará no Real Madrid e será companheiro de Rodrigo e Vini Júnior. Companhias melhores não há para encarar adversários dentro de campo e cultores do ódio fora dele. Se prepare, Hendrick está apenas começando. Ô sorte! Palavras de Paulo César Vasconcelos, comentarista do Sport TV, sobre uma atuação brilhante do jogador brasileiro. Mais do que isso, Hendrick conseguiu colocar o nome numa lista seleta dos mais novos a marcar um gol pela seleção brasileira de 1914 a 2024. Com 16 anos e 257 dias, tivemos o Pelé em 1957. Com 16 anos e 306 dias, temos o Edu em 1966. Com 17 anos e 228 dias, temos o Ronaldo Fenômeno em 1994. E com 17 e 246, temos o Hendrick numa noite mágica. É cedo para dizer ou comparar ele com algumas dessas feras, mas o que não dá para negar é que a estrela desse cara é simplesmente absurda. Hendrick Felipe Moreira de Souza, apesar de estarmos em um amistoso, conseguiu chamar a atenção e saltar os olhos do mundo. Mas não somente isso, a estrela do jogador não recaiu somente na sua grande qualidade. A seleção brasileira como um todo deu uma resposta tão necessária aos seus torcedores de que poderiam esperar algo melhor. E acredite se quiser, a própria Canarinha surpreendeu os ingleses que se calaram com tamanha maestria e atuação depois de muito tempo world class de uma seleção que acordou pra vida. Por isso você vai ver agora o que jogadores ingleses e por aí vai estão falando da seleção brasileira. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe junto comigo a provável redenção. Eu sei que talvez esteja empolgado, tudo bem, mas pra quem tava convivendo com migalhas, essa vitória foi um prato cheio. Será que teremos a redenção da seleção brasileira? Vambora. Porém, é simplesmente impossível não começar com o encanto que ele deu nos ingleses. A verdade é que o Hendrick já atraiu olhares do estádio lendário de Wembley, bem antes de marcar esse gol tão histórico. Muitos dos milhares de ingleses que ocuparam os assentos vermelhos estavam curiosos para ver de perto o Wonder Kid brasileiro. Torcedores britânicos se diziam ansiosos com a chance de observar o garoto que atraiu o Real Madrid em ação. Além disso, a revista do programa oficial da partida trazia uma reportagem especial sobre o atacante do Palmeiras. Em campo, o atacante correspondeu à expectativa. Teve a personalidade de tentar um toque de letra e fintas contra os adversários, marcou o gol da vitória e só não fez mais um pela euforia do primeiro, acabou parando em Jordan Pickford em Jansen cara a cara. Já nos acréscimos do segundo tempo, não à toa Dorival rasgou elogios ao pupilo e até mesmo Gareth Southgate elogiou o Hendrick depois da partida. O tempo vai mostrar quem será esse garoto. Se ele não mudar essa postura, com certeza será um nome importante no futebol brasileiro e mundial. Temos que ter tranquilidade, ele ainda é jovem, mas está acelerando sua formação. Um atacante que já apresenta características diferentes. Torço para ele não mudar essa forma dele ser. Tem uma base familiar que dá uma sustentação importante. O Palmeiras também trabalha nesse sentido. Podem esperar que Hendrick vai ser uma das grandes sensações, afirma Dorival. Sabemos que ele é um jogador perigoso. Entrou querendo fazer gol e nós deveríamos ter defendido o gol melhor do que fizemos. Ele aproveitou o lance em um rebote e foi um momento brilhante para ele, admitiu Southgate. É natural que Hendrick tenha atraído todos os holofotes depois da partida. Assim que o atacante passou pela zona mista de Wembley, o seu nome foi clamado por todos os jornalistas ali presentes. Savinho, que estava ao seu lado, chegou a brincar e pedir para que chamasse ainda mais alto pelo companheiro. O autor do gol voltou para o vestiário e depois foi mais requisitado para entrevistas. Atendeu 1 a 1 e respondeu a todas as perguntas antes de seguir para o ônibus. Ao longo das muitas entrevistas que concedeu, o Hendrick mostrou que mesmo o garoto já sabe bem o peso do feito desse sábado em Wembley. O atacante revelou que é fã de Sir Bobby Charlton, lendário atacante do Manchester United e da seleção inglesa, campeão da Copa do Mundo de 66 ali mesmo naquele estádio. Tudo começou com uma pesquisa sobre Ferenc Puskás. Depois o brasileiro começou a usar o Charlton em seu time no videogame. Eu sempre vi alguma coisa do passado, sempre fui procurar um pouco do Puskás e pude ver ele. Depois que ele foi lançado no FIFA, a primeira coisa que fiz foi comprar ele para a equipe. Depois fui procurar um pouco mais a história dele. Infelizmente faleceu. Fico lisonjeado de jogar no estádio, onde ele é ídolo e pôde fazer o gol. Na zona mista das entrevistas, isso fez com que Jude Bellingham também falasse sobre a qualidade da seleção, mas em relação a ele, nada de surpresa. Ele não se mostrou surpreso em relação à seleção e à qualidade técnica da equipe. Bellingham falou o seguinte: já havia falado para o Vinícius no vestiário do Real que seria uma grande partida. O Brasil sempre é muito respeitado por qualquer seleção. Sabíamos que iríamos encarar uma grande seleção. Em Copas do Mundo são os primeiros, não é? Enfrentar equipes assim sempre requer muito cuidado. Demos o nosso melhor, mas não foi possível sair com a vitória. Mérito do Brasil, que soube fazer isso com afinco. Concluiu o tamanduá do Real Madrid, camisa 5, que acabou de certa maneira não jogando na mesma intensidade e no mesmo molde do Real, porque pasme, foi anulado. Anulado sim, por um sistema muito convincente
adolescente, daquele cara que é acusado de sempre fazer o feijão com arroz. Mas olha, esse feijão com arroz tá dando resultado, viu? Após passar vários tempos afastado do futebol, voltando a treinar a equipe do Ceará, fazendo uma equipe que tava completamente em frangalhos, ser uma das principais do Nordeste e do top 10 do Brasileirão, do nada ser chamado pro Flamengo, ser acusado de fazer o mesmo feijão com arroz, ganhar Libertadores, Copa do Brasil e ser dispensado por uma diretoria que simplesmente não tinha visão do que estava acontecendo, e ir parar no São Paulo, que estava precisando de oxigênio, e ganhar lá no Tricolor a Copa do Brasil, novamente acusado de fazer o mesmo feijão com arroz e após isso sendo chamado para a seleção. Olha, esse feijão com arroz dá um bom caldo, hein? Que tempero. Dorival Júnior já não contava com Alisson e Neymar. Depois perdeu 5 jogadores com cortes. A estreia no comando da seleção foi sem o goleiro titular, sem o capitão, com uma dupla de zaga totalmente reserva, e mesmo assim o treinador deixou o lendário estádio de Wembley com uma vitória por 1-0 sobre a Inglaterra. Um resultado emblemático e essencial para um Brasil que vem do pior ano da sua história. Vencer era imperativo para restabelecer uma confiança machucada pela péssima campanha nas eliminatórias da Copa de 2026 e pelas 3 derrotas consecutivas. Mas a maneira com que a seleção conquistou a vitória sobre os ingleses em pleno berço do futebol mundial é quase tão importante quanto o resultado em si. E aqui não tô falando que a seleção fez uma partida perfeita contra a Inglaterra, longe disso. Fez sim a partida possível, com desfalques em todos os setores e apenas 5 dias de treinos no CT do Arsenal, a equipe brasileira travou um duelo equilibrado com uma Inglaterra que até tinha suas baixas, como Kane e Saka que o digam. É verdade, tinha sim, mas entrou em campo amparada pelos quase 100 jogos a mais de 7 anos e meio de trabalho do técnico Gareth Southgate. Acho que o principal é que podemos resgatar um pouco da confiança que vinha sido abalada nos últimos tempos. Não por culpa de ninguém, isso acontece em clubes e seleções, um fato natural. Me surpreendeu como os jogadores chegaram pro primeiro treinamento. Impressionante o que aconteceu, o nível de aproveitamento em trabalhos fundamentais. Isso talvez tenha acelerado um pouco, disse o treinador Dorival. O próprio Dorival disse antes e depois da partida, a Inglaterra tem uma das 3 melhores seleções do mundo e serve de inspiração pela continuidade do trabalho e pelas campanhas sólidas nos últimos anos. Foi diante desse adversário tão consolidado que o treinador se viu praticamente forçado pelos desfalques a usar 8 estreantes em campo, 5 deles no time titular. Esse Brasil, que inicia um ciclo em meio a uma renovação acelerada, teve posse de bola considerável, 47%, e o mesmo número de finalizações do adversário, 14 para cada lado, uma prova do bom jogo que vimos em Wembley. Não à toa, Southgate até afirmou que o empate seria mais justo, mas admitiu também que a seleção esbanjou a maturidade dentro do gramado. Dorival fez o simples funcionar. Coube ao capitão e jogador mais experiente da seleção, Danilo, sintetizar em mais uma ótima entrevista os acertos de Dorival em sua estreia. De acordo com o lateral, o treinador organizou a equipe para fazer todos se sentirem mais à vontade e confiantes no grupo. Futebol às vezes é fazer aquilo que já está inventado. Eu sou a favor de tudo no futebol, mas acho que a seleção precisa de organização. E dentro dessa organização, cada um tem suas liberdades. Então Dorival organizou, botou cada um no seu lugar. Acho que foi muito importante, ressaltou Danilo. A partida desse sábado mostrou ao treinador que ele encontrou um caminho para fazer essa seleção mais organizada funcionar. Dorival armou o Brasil no 4-3-3, com um trio de mobilidade no ataque e o retorno de Lucas Paquetá ao meio campo. No primeiro tempo funcionou muito bem. O meia carteou as jogadas e cansou de encontrar os atacantes às costas da zaga com passes em profundidade. O gol que só viu a partir do Endrick como jogador de referência, bem que poderia ter saído antes. Além disso, o técnico conseguiu dar segurança à defesa que acaba de vir do pior ano desde 1964. Mesmo com 4 estreantes no setor, a única exceção foi o Danilo, o Brasil conseguiu conter as investidas da Inglaterra. Apesar do volume ofensivo elevado, com 14 finalizações, os ingleses não tiveram lá muitas chances de perigo. Para mim, o equilíbrio de uma equipe é o que você faz se conquistar o resultado, que sofra pouco. O Brasil teve isso, um equilíbrio grande. Teve destaques individuais, mas preciso destacar todos. Se não acontecesse o resultado positivo, estaria fazendo e falando a mesma coisa. Defendo que tenhamos paciência, não nos iludamos. Vamos continuar trabalhando. É questão de realidade do futebol. Ninguém queima suas etapas, assegura Dorival. A seleção embarca rumo a Madrid nesse domingo 24 e na terça-feira 26 enfrenta a Espanha no estádio Santiago Bernabéu, encerrando sua passagem pela Europa nessa data FIFA. A semana de fato da seleção brasileira foi pesada. É inevitável falar de Daniel Alves e de Robinho, ainda mais diante de uma abordagem controversa no técnico Dorival na véspera, em pleno sábado de Inglaterra e Brasil. O pré-jogo foi pesado, a camisa amarelinha, às vezes azul, ainda tão maltratada anda, mas é simbólico em dias de mudança e ruptura geracional em sentidos mais importantes do que a bola rolando em campo. Ver surgir o gol da vitória por 1-0 em rebote do Endrick. Um furacão de 17 anos botou pra dentro depois de 80 minutos em que a equipe conseguiu competir em todos os momentos, não passou sufoco e criou, além também de ter perdido, as melhores chances do duelo. E ainda que o desempenho já fosse satisfatório diante das circunstâncias de tantas estreias e de um ano passado que terminou sendo um borrão, ganhar na Europa de uma campeã do mundo com o gol do garoto é um respiro de alto astral após dias ruins por conta de velhos ídolos, aqueles que não estão livres para assistir um
futebolzinho no bar de sábado à tarde. O Brasil não ganha a Copa há 22 anos, e se fôssemos montar uma seleção desse período, constituindo todo esse período de seca, o lateral direito e o segundo atacante estariam presos por Stu, dois personagens que nos principais clubes do mundo e também no time nacional conseguiram juntar resultado e encanto, vitórias e dancinhas de comemoração. A alegria, aquela referência do futebol sorridente para tantas e tantos ao redor do mundo, sucumbiu sob homens que cometeram crimes, que nem sob o risco de punição deixaram de debochar de quem é a vítima. É inevitável que seja um sinal marcante sobre o que o ambiente não pode mais ser. Há uma clara mudança de perfil dos jogadores. De repente alguns se acham super-heróis, milionários e donos do mundo, com tudo às mãos e uma certeza: nada pode me derrubar. Não vai acontecer nada, disse Robinho no áudio muito péssimo. Disse Robinho no áudio asqueroso. Pois bem, aconteceu. Primeiro com as mulheres, claro, em coragem de denúncia e um trauma para levar para toda a vida. Segundo com os ídolos de uma geração. O Pedalada finalmente conduzido a cumprir no Brasil a pena firmada na Itália e o Good Crazy ainda sob a possibilidade de liberdade provisória sob pagamento de fiança. Duas enormes referências de campo e do pagode estão na cadeia. Enfim, são dias muito tristes para quem ama essa camisa e para quem de alguma maneira tem a própria vida confundida com o futebol. Bom, ao menos ao campo as coisas estão voltando. Depois da rápida e meio inútil passagem do Diniz, Dorival armou em Wembley uma saída mais convencional, usando os laterais numa linha de 4 e os dois volantes buscando, fazendo parecer até um 4-2-4, a depender do balanço do Paquetá. Foi um jogo de muita organização e inconsistência, indispensáveis depois da loucura que foi o pós-Copa de dois interinos, dessa vez sem correr atrás do rival em momento algum. O próprio Paquetá, de volta ao time, foi o coração da seleção, se excedendo em faltas, mas competindo e dando tapas certos para chegar na frente. Inquieto, ofereceu um gol para Vini, bateu uma bola na trave, tirou tinta numa chapa de fora e pentelhou os ingleses o jogo todo, fez muita falta em 23. Além, claro, de outras coisas que eu vou citar num vídeo que eu vou fazer posteriormente, mas calma que tudo tem vez. A seleção, que acumulava atuações ruins contra quem viesse pela frente, Marrocos, Senegal, Uruguai, Colômbia e Argentina, subiu para o gramado em Londres sob natural desconfiança. Agora tem o direito a sorrir um pouquinho com o jogo de visitante em que chegou tantas vezes de frente pro gol inglês. Beraldo é ótima notícia, Danilo sustentou bem na direita, Paquetá é titular do time, João Gomes fez valer a chance, Bruno, Wendel, Rafinha, todo mundo competiu bem, Rodrigo e Vini estiveram à vontade, Andreas entrou acertando bem o tempo de bola nos lances finais. Ele contou depois da partida que perdeu concentração porque ficou lembrando do gol que fez em Wembley jogando, mas jogando videogame. Não é que o adolescente tem estrela, parece ser ela própria. Que seja um bom vento para um novo momento, naquela esperança de sempre ver a seleção sendo a graça que dela se espera. Vinicius picks it up, holds off Stones, Vinicius saved by Pickford, the rebound's in from Endrick. Wembley. Ball's down in the corner, England in possession, Dunk heads it into the middle of the field, and then this ball, is he onside? It looks like he is. You see the cut of the grass there. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e calma que já vem mais. Tamo junto, é nóis, valeu!